boa noite. Hoje é 3 de julho, o Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. Preços de medicamentos variam até 550% em farmácias de São José. Organização Mundial da Saúde lança ações inéditas contra o tabagismo. E ainda, governo anuncia plano safra de incentivo a crédito para a agricultura familiar. O Jornal da TV Tati está no ar. A gente começa o jornal de hoje falando do preço dos medicamentos. Uma pesquisa feita pelo Procon mostra que a diferença nos valores pode chegar a 550% nas farmácias de São José. De acordo com a pesquisa, a maior diferença de preço está no remédio genérico loratadina, de 10 miligramas. A variação chega a 551,30%. O medicamento é encontrado em São José a R$ 4,99 e até a R$ 32,50. Com relação aos remédios de referência, a maior variação está no Amoxil, de 500 miligramas. A diferença chega a 88,79%. A pesquisa foi feita em 8 farmácias de médio e grande porte de São José dos Campos e analisou o preço de 51 medicamentos, 25 de referência e 26 genéricos. Essa pesquisa ela foi realizada no intuito de levar elementos para o consumidor. De que forma? O consumidor, nós sabemos que o direito à informação é o direito básico do consumidor, né? Então, assim, ter informações claras e todo esse respaldo de informações vai levar o consumidor a fazer o quê? A exercer o seu direito e a sua liberdade de escolha. A pesquisa ela foi feita tanto na forma física, em estabelecimentos comerciais, e foram também pesquisadas algumas lojas virtuais. A pesquisa verificou ainda que os preços dos medicamentos de referência são mais caros que os genéricos. Os remédios de referência têm alguns laboratórios, né? Então eles têm vamos dizer assim, uma marca, algo que precisa, né? Eles têm uma preservação. Os genéricos também têm, só que qual a questão dos genéricos? São muitos laboratórios. Então, o consumidor, ele tem aquela questão assim, da livre escolha dentro do mercado, tem muitas opções, são muitos laboratórios, né? E isso acaba impactando e também a questão da livre concorrência. Então, são muitos laboratórios, o consumidor vai ter muitas opções e vai poder escolher entre todas as opções. Então, como são muitas opções, a questão do mercado traz essa possibilidade de um valor menor para que o consumidor possa fazer a sua escolha. O Procon orienta ainda que as farmácias e drogarias não podem cobrar pelos medicamentos com preço acima do permitido pela Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos, órgão responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil. Nós não temos assim, uma política que define uma tabela de preços. No Brasil não tem isso. O que nós temos é uma regulamentação que traz assim, o preço máximo que pode ser cobrado. E isso é estabelecido pela Anvisa, né, através da CIMED, que é uma câmara que faz toda essa regulação. Então, é estabelecido um valor máximo, é teto, é o máximo que pode ser cobrado. Então, as farmácias, drogarias, enfim, os estabelecimentos, eles não podem ultrapassar esse valor que é estabelecido pela Anvisa. E mais de 1 bilhão de pessoas são fumantes em todo o mundo e cerca de 750 milhões querem parar de fumar. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 70% das pessoas não têm acesso a serviços eficazes. Por isso que a OMS lançou ações inéditas contra o tabagismo. Essa diretriz foi lançada pela Organização Mundial de Saúde, né, para tentar ajudar e conscientizar a população da necessidade de tratar o tabagismo como uma doença, né? Porque até hoje não havia uma diretriz de como abordar o tabagismo. Então, cada um agia de uma forma. Tendo uma diretriz vindo da Organização Mundial de Saúde, que é o nosso chefe dentro da área da saúde, né, isso facilita muito a desenvolver políticas anti-tabagismo. Hoje, a gente sabe que o tabagismo afeta mais de 8 milhões de pessoas, né, no mundo, milhares de pessoas, e ela é responsável, uma das principais causas de ser responsável pela morte, tanto de doenças cardiovasculares como de câncer, né? E também existem estudos mostrando evoluir com quadro de demência, piorar o quadro da saúde em geral, né? Então,
essa abordagem que a Organização Mundial de Saúde traz, ela é uma abordagem muito interessante porque ela é multidisciplinar. Ela aborda tanto a questão do comportamento, né, mudanças comportamentais, como tratar a ansiedade, qualidade de sono, né, como também as medidas farmacológicas, né, os medicamentos que podem ser utilizados para ajudar os dependentes de tabaco, como fazer essa retirada e tentar tratar esse vício, né? Parar de fumar é uma coisa muito importante. As pessoas acham que assim, eu já fumei mais de 20, 30 anos, não faz diferença eu parar de fumar nessa idade. E faz. Os estudos que a gente tem mostrando a cessação do tabagismo, ou seja, um paciente que para de fumar, né, 1 ano sem fumar, ele reduz em 50% o risco dele ter um infarto. 15 anos sem fumar, ele praticamente tem um risco de infarto igual a uma pessoa que nunca fumou. Tá? Com relação a AVC, também é a mesma coisa. 5 anos, se o paciente fica sem fumar, ele iguala o risco de um AVC de uma pessoa que nunca fumou. Né? E câncer, a mesma coisa. 10 anos sem fumar, você vai ter um risco já metade de ter um câncer de pulmão do que uma pessoa que nunca fumou. Então, você reduz muito o risco de doenças crônicas, fora os benefícios, né, na qualidade de vida, vai respirar melhor, menos infecções, menos, né, falta de ar, tudo isso vai ajudar bastante. E ainda sobre saúde, a Prefeitura de Jacareí montou nesta semana postos itinerantes de vacinação contra a gripe. A intenção é ampliar a imunização. Nós estamos com 44% de cobertura e a ideia é você ampliar nas localizações, como hoje a gente fez na feira, por exemplo, a pessoa que vem na feira já aproveita e toma. E também, em alguns casos, até ampliar o horário, que às vezes, em algumas localizações, a gente faz até às 8 da noite. Então, para aquela pessoa que trabalha, ela possa ter o acesso. Nós temos uma média de 33 mil doses disponíveis e a ideia é que as pessoas se vacinem contra a influenza. Por quê? Porque a gripe, desde sempre, todo mundo acaba pegando uma gripe. O problema é a complicação que a gripe traz, principalmente naquele público mais idoso e nas crianças. E essas coberturas nos dois, em idoso a gente está com 46% apenas, e em criança 40%. Todo mundo, a partir de 6 meses de idade, leva um documento de identificação com foto, a carteirinha de vacina. A criança deve ir acompanhada dos pais ou responsáveis. Porém, a gente fala, para nós, a população mais vulnerável é a criança e o idoso. Amanhã nós teremos na Viva Vida, das 8 da manhã até as 4 da tarde, e também hoje até sexta-feira, dia 5, no supermercado Chibata do São João, das 4 da tarde até as 8 da noite. Na semana que vem, teremos de 10 a 12 no mercado municipal, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Agora a gente atualiza a situação da dengue, porque 5 novas mortes foram confirmadas hoje na região. 4 das vítimas são de São José e uma de São Sebastião. Com isso, o vale chega a 274 mortes por dengue. As cidades com mais mortes estão aparecendo aqui no nosso telão. Vamos atualizar? São José continua sendo, a cidade com mais vítimas, com 102 agora. Jacareí tem 79, Taubaté tem 36 e Pinda tem 17 mortes. Então, o total na nossa região, 274. Se você quiser ver os números por cidade, é só acessar o nosso site, o thmais.com.br/vale. Bom, primeira pausa e no próximo bloco a gente vai falar da previsão do tempo. Fica aí que o nosso intervalo é rapidinho. Voltamos para falar sobre a política nacional. Está no ar o quadro Política em Pauta.
Hoje o assunto é os sentimentos que a política nos desperta. Olá, hoje eu vou entrar na onda do filme Divertidamente 2, que já bateu todos os recordes de bilheteria aqui no Brasil, para falar um pouquinho dos sentimentos que a política nos desperta. Alegria, infelizmente, é um sentimento que a política não nos traz muito. Talvez quando o nosso candidato ganha, ou mais ainda quando aquele candidato que a gente odeia perde. Tristeza, por outro lado, a gente sente diariamente aqui em Brasília e no Brasil todo. Raiva eu passo toda vez que me deparo, por exemplo, com privilégios. O uso dessa cota parlamentar, o cotão, uma dinheirama às quais os parlamentares têm direito para gastar com quase tudo que você imaginar, é uma coisa de dar raiva mesmo. Medo eu tenho de o tiririca estar errado e sim, pior que está, ficar na política. Vergonha alheia eu tenho desses parlamentares de redes sociais que não fazem absolutamente nada no Congresso Nacional a não ser ficar lacrando com o celular na mão. Nostalgia eu tenho de quando o ódio e as brigas da polarização política no Brasil não passavam de PSDB versus PT. Com algumas exceções, ninguém se odiava tanto por causa do candidato A ou B. Nojo eu sinto de ver, por exemplo, funcionários fantasmas, rachadinha e estatais tomadas de apadrinhados políticos. Inveja eu tenho de países que conseguem colocar a política no seu devido lugar como fomentadora de desenvolvimento de uma nação capaz de produzir políticas públicas realmente proveitosas. Tédio eu tenho de ficar repetindo as mesmas notícias sobre a queda de braço entre o Centrão e o Palácio do Planalto, entra governo, sai governo. E ansiedade eu sinto de querer resolver logo esse país, sabendo que a gente tem um potencial incrível, um povo maravilhoso e tantas vezes falta somente um outro sentimento: vergonha na cara. Hora de saber como vai ficar o tempo amanhã na região. Na quinta-feira, tempo seco, gente, e também neblina nas primeiras horas do dia. Vamos lá? A gente começa aqui falando então da cidade de Lorena. Tempo nublado, máxima de 31 graus e mínima de 16. Em São José dos Campos, a máxima fica em 31 graus e a mínima em 14. Em Ubatuba, máxima de 32 e a mínima de 14 graus. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima fica em 21 e a mínima em 12 graus. E a gente vem falando bastante, do aumento das queimadas por causa do tempo seco. Mas no mês de junho, em Taubaté, a Defesa Civil registrou queda de 44% nas ocorrências com relação a maio. Esta informação está no nosso site, o thmais.com.br/vale. Apesar da notícia boa, as pessoas não podem descuidar, já que no balanço do primeiro semestre de 2024, o cenário foi outro. 250 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil. Um aumento de mais de 260%, com relação ao mesmo período de 2023. Bom, gente, mais uma pausa e no próximo bloco a gente vai falar do Plano Safra, que foi anunciado hoje pelo governo. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. O governo federal anunciou hoje o Plano Safra, voltado para a agricultura familiar. O programa deve disponibilizar mais de 85 bilhões de reais para o financiamento e linhas de crédito para agricultores. Atinge não só o grande produtor, o grande e médio produtor, porém essa categoria tem juros um pouco mais elevados. Esse ano é de 7% a 12%, ano passado era um pouco mais elevado, de 8% a 12,5%, e atinge também os pequenos produtores, Então, o principal, aí, como frisei há pouco, é o Pronaf, ou seja, um volume de recursos considerável para a agricultura familiar, que dá uma condição, vamos dizer assim, ímpar, à medida em que os juros de 2% garante aí uma condição, um custo baixo do ponto de vista de financiamento para esses agricultores, esses micro, empresários, esses pequenos empresários, conseguirem aí fazer frente
à produção e à comercialização. Então, essa parte aí voltada à questão do plantio, da comercialização, ela recebeu esse incentivo que é bastante positivo, que se a gente comparar com 2022, no último governo passado, 43% a mais, já é bastante significativo, o que indica que há uma predisposição do governo para dar apoio, suporte, portanto, permitir que essa categoria de produtores realmente tenha mais, vamos dizer assim, segurança no que diz respeito ao financiamento para a sua atividade rural. Nós temos as agências do governo, nós temos as entidades do governo, que o Banco do Brasil, o BNDES, por exemplo, que criam as linhas de financiamento, e os produtores rurais, naturalmente, a partir das suas entidades locais, das suas entidades regionais, eles usam como canal de comunicação para poder ter acesso a esses bancos. Ou seja, as linhas de financiamento são produtos criados pelo governo com custo baixo para incentivar. O canal de acesso, a ponte ou a fonte, é o banco, mas o canal, o caminho, é a partir das entidades que estão nas suas regiões. Então, é claro que o produtor rural tem o seu cadastro, é claro que eles podem buscar nessas entidades bancárias o acesso a esses financiamentos. Um plano safra com um volume de recurso recorde, com custo menor a partir de taxa de juros, garante que os investidores aí dessa área rural, os plantadores, as pessoas que têm essas culturas, possam investir em tecnologia, possam investir, portanto, nas condições de plantio e depois de comercialização, vamos dizer assim, com mais garantia, com mais segurança. Vai levar, inevitavelmente, a uma redução de preço? No mínimo, dá para a gente acreditar que vai se estabilizar ou, pelo menos, vai garantir uma estabilidade. Porque se o governo incentiva no sentido de garantir um volume maior de produção, você não tem uma oferta menor e, portanto, você vai atender a demanda. A oferta e demanda determinam níveis de preço. Então, com a oferta, vamos dizer que seja aí, adequada aos níveis de demanda, os preços tendem, no mínimo, a se manter estáveis. E empresários da região se reúnem em um evento em Taubaté para falar de economia. É o Expo Business, que acontece até amanhã. O evento reuniu empresários da região que pretendem expandir os negócios. Empresas também participaram do evento com expositores. É muito importante, uma vez que nós estamos provocando as empresas de todos os segmentos no município para que elas apresentem para a população, apresentem para a cidade e as empresas todos os processos industriais, empresariais, comerciais, serviços que nós produzimos, que nós efetivamente estamos atuando. Taubaté está crescendo industrialmente. Durante o evento, 3 empresas ligadas à tecnologia e ao meio ambiente anunciaram sede na cidade. Uma empresa que vai estar associada às outras 2 empresas é uma empresa com a recuperação de plásticos na produção de óleo, basicamente para aviação. Então, como nós já temos hoje uma cadeia, temos hoje um atrativo muito grande para asas rotativas, falando de Embraer, falando do Cavex e empresas de manutenção, então é uma das propostas. E ao mesmo tempo uma outra empresa de tecnologia, falando de desenvolvimento e inovação tecnológica, uma vez que também nós estamos numa região que nos obriga a visualizar, a entender para onde que nós vamos falando de tecnologia. Então nós buscamos uma empresa que já é estabilizada, com parceria a grandes players de tecnologia no mundo. De acordo com o prefeito de Taubaté, José Saldi, essa é uma oportunidade de mostrar a potência da indústria da cidade e da região para aumentar a oferta de empregos. A cidade e a região ela é muito atrativa, não só pelas localizações que a gente tem de São Paulo, Rio, Campinas, muito próximo de tudo, de vários aeroportos, de Porto, que nem São Sebastião, mas além disso, capacitação, tecnologia, é coisa que é imprescindível para aquele que quer vir para cá. Ele não quer ficar procurando no Brasil ou trazer gente de fora, ele quer usar aquilo que tem aqui. Então, Taubaté está muito centrado nisso, muito focado em realizar até de documentação, agora o 5G, quer dizer, a gente cresce de outra forma
para essas empresas. Só hoje o evento recebeu mais de 1.000 pessoas. Amanhã a exposição continua a partir das 8h30 da manhã. Nós estamos convocando a população para que ela venha conhecer das estruturas, das empresas que estão no município, mas hoje nós já estamos com um número bem representativo, mais de 1.000 pessoas inscritas no evento, que é um sucesso, é um marco, é o que nós estamos buscando, deixar um legado mostrando para a população que Taubaté é viva, que é uma cidade ativa e tem uma tecnologia e tem um desenvolvimento muito grande. Fim do nosso jornal. Obrigada por estar comigo. Agora tem mais notícias no SBT Brasil e amanhã eu te espero. Se cuide. Beijo. Boa noite.